Perceberam como que nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, a imprensa, que ao longo dos últimos 6 anos defendeu tudo de ilegal, criminoso que o STF fez? Porque naquela época, durante esse período, era para perseguir a direita. E agora, eles estão começando a falar a verdade, na intenção de que, bom, a gente já conseguiu que eles destruíssem nossos inimigos, agora vamos pedir para eles voltarem para a caixinha. É muita ingenuidade. Todos os dias, nas últimas 2 semanas, está saindo aí editorial, opinião, na extrema imprensa contra a Suprema Corte. Mas uma coisa realmente fez uma ignição, né? Jogou realmente fogo nessa pilha de madeira podre. O Banco Master. O escândalo do Banco Master se tornou algo completamente indefensável, principalmente depois da descoberta que a esposa do Alexandre de Moraes tinha um contrato com o banco de 3,6 milhões por mês, no total de 129 milhões de reais, e o Dias Toffoli viajou no jatinho com o advogado do pessoal. Assim, é surreal. Aí, a Malu Gaspar, que era uma das grandes defensoras do Alexandre de Moraes, do STF, né, que sempre defendia as ações que eles tomavam, soltou essa aqui hoje. Revelações sobre ministros afundam o Supremo na crise do Master. Vamos dar uma olhada nessa matéria rapidão. Quando o ministro Dias Toffoli chamou para si o caso do Banco Master e decretou sigilo absoluto, muita gente em Brasília dormiu aliviada. Acreditou-se que a decisão era suficiente para conter as revelações que poderiam emergir no inquérito que estava na primeira instância. De fato, ela fez parar tudo, das oitivas à abertura de novos inquéritos, assim como as perícias do material apreendido pela Polícia Federal no dia da prisão do dono do Master, Daniel Vorcaro, que foi solto. E dos outros alvos da Operação Compliance Zero. A investigação, que começou com a venda fraudulenta de créditos de 12 bilhões de reais do Master ao estatal BRB, ameaçou se esprairar para os outros ramos dos negócios do Vorcaro e seus parceiros da política. Mas a decisão de Toffoli parecia ter levado o potencial envolvidos a Porto Seguro. Aí ela começa a falar que não é bem assim, a blindagem deu furos, como, por exemplo, a revelação de que o próprio Toffoli viajou para o Peru com o advogado de um dos investigados no jato de um empresário amigo para assistir a final de Libertadores. Aqui viajou com Augusto Botelho, que pediu para que toda a investigação fosse para o Toffoli, e horas depois da viagem, Dias Toffoli vai lá e acata o pedido. Depois vem a questão do Moraes. Já era público que o escritório de sua mulher e de seus filhos, o Barsi de Moraes Associados, tinha um contrato com o banco, o que não se conhecia era o valor. 3,6 milhões por mês por 3 anos. E um banco que estava falindo, tá? Ou 129 milhões ao ano. Um banco que estava falindo disse, olha, isso aqui é prioridade. A gente pode deixar de pagar todas as outras contas, mas essa conta da esposa do Moraes precisamos pagar. Fala um pouco sobre o contrato, né, que é um contrato amplo. Que projetos são esse tipo de acompanhamento? Isso ainda é mistério. Cara, isso aqui é o maior contrato feito por um escritório de advocacia que se tem notícia no Brasil. Não se tem notícia de um contrato feito por um banco com um escritório desse montante, né, com esses valores. Se fosse um argumento aceitável, porém, já teria agradecido algum cacólito de plantão para defendê-lo em público. Ninguém está defendendo o Toffoli, né? Antes, até havia quem dissesse que o sigilo de Toffoli era necessário para impedir vazamentos, ou que o caso Master poderia se transformar em Lava Jato 2.0 e levar ao surgimento de novos outsiders como Bolsonaro. Na linha do sem investigar o Master, o fascismo volta. Essa é ótima, né? Agora, até esse pessoal anda calado. No Supremo, o constrangimento, pelo que já se sabe, só não é maior que o pavor de que ainda pode vir à tona. Quem conhece bem as entranhas do Master reconhece que o abalo pode ser gigante. A nova esperança de Toffoli, Moraes e companhia é que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, mantenha o processo com o Supremo em dócil sigilo e ajude a dificultar o andamento da investigação. É lógico, né, porque o Paulo Gonet foi escolhido pelo STF e pelo Lula para poder colocar panos quentes em todos os crimes dessa galera. Mesmo que o caso venha a ser abafado pela PGR, o estrago já está feito. Os requintes de promiscuidade com o Master são o coroamento de uma degradação que vem de longe, o resultado da simbiose entre a onipotência alienada dos ministros, e a conivência de amplos setores da sociedade. E aí fala o temor do Moraes, do modus operandi, da esposa dele e tal. Cara, a imprensa, de repente, começou a perceber, ou não, já percebia antes, mas se fingir silêncio, começou a divulgar o que realmente está acontecendo. É a nossa indignação. Qual que é o problema? Eles têm camadas de blindagem. Se nós falarmos, se nós denunciarmos tudo isso que está acontecendo na Suprema Corte Brasileira, nós somos perseguidos, eles abrem inquérito, nos acusam de qualquer coisa, derrubam as nossas redes, tudo em nome da democracia. Só que tá difícil. Saiu a matéria hoje dizendo que o Toffoli viajou no avião ligado a um cara do PCC. Cara, talvez seja melhor fazer, sabe o quê? Um avião, um jatinho particular para cada ministro do STF. Talvez assim, né? Diminui um pouco essa visão de promiscuidade. Tá vergonhoso o que tá acontecendo. Vergonhoso.